Olá, meus irmãos, boa noite. Este é o programa Mensageiros da Luz. Meu nome é Jorge Bonfim. Iniciamos o nosso programa com a grande invocação. Do ponto de luz na mente de Deus, flua a luz às mentes dos homens, que a luz desça à terra. Do amor no coração de Deus, flua amor ao coração dos homens, que o Cristo volte à terra. Do centro, onde a vontade de Deus é conhecida, guie o propósito às pequenas vontades dos homens, o propósito que os mestres conhecem e é a que servem. Do centro, a que chamamos de raça dos homens, cumpra-se o plano de amor e luz e mure-se a porta onde mora o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano na terra. Agradecemos ao nosso Pai Criador, agradecemos aos sagrados orixás, agradecemos às hierarquias espirituais, aos nossos mestres, mentores e guias pessoais. Gratidão por mais uma semana, gratidão por estarmos aqui em mais um programa, gratidão aos irmãos que dedicam um pouco do seu tempo para nos ouvir, gratidão à Rádio Toques de Aruanda, que é quem transmite o Mensageiros da Luz. Quem oferece o Mensageiros da Luz é o Luz do Bem Instituto e o Núcleo Umbandista Chão de Deus. Sou sacerdote umbandista do Chão de Deus e faço parte também do Luz do Bem. O Luz do Bem Instituto fica em São Paulo, na Zona Leste, próximo ao Shopping Aricanduva. O nosso endereço é Rua Estado de Pernambuco, número 70. O nosso telefone, DDD 11 3542 7142. E estamos também no Facebook, Instituto Luz do Bem. A agenda de agosto será divulgada nesta semana. Fiquem atentos no Facebook. E também quem tem o seu e-mail cadastrado no nosso mailing receberá a nossa agenda por e-mail. As nossas atividades gratuitas no mês de agosto começarão no dia 15, que é um sábado. E depois, nos 2 sábados seguintes, teremos atividades também, que será no dia 22 e no dia 29 de agosto. Aos irmãos estudiosos, incentivamos muito. Aos irmãos que ainda têm um desinteresse nesse campo, que ainda tem uma preguicinha de estudar, exercite. Faça boas leituras, participe de um curso. Nós incentivamos o estudo, é esse o caminho. Conhecer aquilo que pratica, conhecer melhor aquilo que se interessa, é o caminho para crescer. E nesse programa falamos de Umbanda e falamos de espiritualidade no geral. Incentivamos, estude Umbanda, estude a espiritualidade, os campos que você pode ter acesso, que só trará benefício. Seja humilde e reconheça que o estudo trará crescimento para você sim. Neste mês teremos novos cursos aí, novas turmas. Venha prestigiar o Instituto e participe das apresentações. Estou falando do curso Bate-Folhas, que será ministrado pela Sandra Ramalho. É um curso curtinho. Teremos a apresentação do curso no dia 13 de agosto. As aulas acontecerão nas 2 quintas-feiras consecutivas, dia 20 e 27. E também teremos a apresentação do estudo umbandista, realizado através do Núcleo Umbandista Chão de Deus. O primeiro grau deste estudo, que é o Semear. A apresentação acontecerá no dia 11 de agosto e as aulas oficialmente iniciam no dia 18.
Já o semear tem aproximadamente 20 encontros. E aí há uma continuidade, né, no segundo grau, que é o florescer, se assim houver interesse desta turma, né, da turma que será formada. Para maiores informações sobre os cursos, basta entrar em contato conosco. Sobre o curso Bate-Folhas, esta será a primeira turma. A Sandra Ramalho, ela é uma estudiosa do mundo vegetal, deste mundo que nos supre em tantos aspectos, não é mesmo? Principalmente quando tratamos de Umbanda. Este será um curso com foco na Umbanda e com foco nas vassourinhas. É comum a gente ver um passe dado por um caboclo, por exemplo, com vassourinhas de ervas sendo passadas pelo corpo daquele que está sendo tratado. Também alguns rituais, o próprio sacerdote fazendo isso. Esse curso mostrará que qualquer um de nós pode trabalhar com as vassourinhas, desde que com conhecimento, desde que com responsabilidade. E a partir disso, será possível tratar de outras pessoas, será possível tratar de animais de estimação, de ambiente, seja residência, seja comercial. O curso ensinará como ativar as ervas para os propósitos, seja um propósito de limpeza, de descarrego, seja um propósito de harmonização, seja um propósito mais voltado à saúde. Será um curso rápido, com taxa de manutenção acessível, às quintas-feiras, período noturno, e sobre um estudo umbandista. Já é um estudo que está sendo praticado no Núcleo Umbandista Chão de Deus há 5 anos, que vem sendo aprimorado com tecnologias e mesmo com o nosso amadurecimento em torno dos temas. É um curso que vem crescendo e cada vez mais conquistando novos irmãos. É um curso presencial e neste primeiro grau esclarecemos diversas questões importantes e básicas para o umbandista praticar a sua religião com mais qualidade e responsabilidade, uma vez que sabe o que está fazendo. O que é um batimento de cabeça, o que é uma defumação, como foi a fundação da sua religião, o que é as 7 linhas de Umbanda, como acontece uma incorporação, o que é um arquétipo de Umbanda, entre outros temas importantes. Para nós é sempre uma alegria tremenda a oportunidade de multiplicar conhecimentos. Então, tem interesse? Venha fazer uma visita para nós, ligue para nós, nos mande um e-mail, assista uma aula sem compromisso. Para nós será uma grande alegria. Reforço isso. Meus irmãos, o sinal nos indica iniciar o tema de hoje. E o tema de hoje é a respeito de algo muito especial que acontece no mês de agosto no Luz do Bem Instituto, que é o aniversário do Luz do Bem. Em agosto, o Luz do Bem faz uma renovação de ciclo, né? Inicia um novo ciclo e conclui aquele vivido no ano anterior. É o seu aniversário. E queremos dedicar o programa de hoje ao aniversário desta estrutura que tanto bem nos faz, que tantas lições nos dá. Queremos compartilhar um pouquinho dessa experiência incrível que vivemos aqui, um pouco da história do nascimento do Luz do Bem e lançar também uma promoção de aniversário. Mas antes eu quero fazer uma leitura de um texto de Ubiratã Rosa no livro Caminhos da Sabedoria. Desfrute a alegria, mas não despreze a tristeza. Na verdadeira alegria, alegria espiritual, nós como que acordamos num grande bem-estar. A alegria é um dom de Deus, uma vibração,
uma irradiação de ondas mentais e espirituais de extraordinária elevação. Manifesta-se geralmente pelo riso, às vezes por um profundo estado de paz interior. O clima de serena alegria é indispensável para o pleno desenvolvimento das crianças. Deve ser uma presença constante em todos os lares. Mas a tristeza, que às vezes nos invade, sem sabermos porquê, não é o oposto da alegria. É também um estado de paz interior que nos torna receptivos. No silêncio de nossa serena tristeza, escutamos a voz de Deus. Irmãos, leio este texto como um incentivo aos sonhos, como um incentivo aos objetivos. Precisamos ter sonhos, precisamos ter objetivos, precisamos ter um motivo para acordar e produzir. Este motivo não deve ser algo mecânico, não deve ser uma engrenagem de sobrevivência somente. Não devemos acordar e comer porque precisa comer. Não precisamos acordar e trabalhar porque precisamos ganhar dinheiro. Tudo isso faz parte da sobrevivência. Mas isso deve ser permeado por algo maior, por objetivos. Eu acordo, como, trabalho, faço minhas economias porque eu tenho um objetivo, porque eu tenho um sonho, porque eu tenho um projeto, porque eu quero fazer aquilo que eu amo fazer, porque eu quero ter determinada experiência que me alegra só de pensar. Precisamos ter objetivos, precisamos nos esforçar por eles, para conquistá-los da forma mais humilde, da forma mais honesta, da forma mais serena que a espiritualidade nos ensina. Eu li um texto de Alexandre Comino no livro Umbanda Não É Macumba, que fala sobre a razão de ser. Esse texto menciona a era industrial que construiu homens que trabalham como máquinas, como engrenagens, que acordam, vão trabalhar, voltam para casa, acordam, vão trabalhar, voltam para casa, acordam, vai trabalhar, volta para casa, ganha seu salário no final do mês. E quando nos analisamos num contexto espiritual, existe uma razão de ser. Estamos aqui para desenvolver algo. É o nosso Dharma, né? A razão de ser, a razão de encontrar a nossa verdade interior é o nosso Dharma. Estamos aqui para desenvolver algo, estamos aqui para aprender algo. E o trabalho pode nos direcionar ou nos ajudar e muito neste aprendizado, neste desenvolvimento. Porque no trabalho produzimos, mas quando nos acomodamos nesse sistema de fazer a mesma coisa como uma engrenagem, isso de alguma maneira pode nos paralisar, pode nos acomodar de tal maneira e anular os nossos objetivos. Existem outras coisas também que contribuem com esta anulação, né? Que é ganhar nosso saláriozinho e a gente se enfia em tanta dívida, porque hoje o sistema financeiro nos facilita nisso, né? Nós temos cartão de crédito, nós temos como fazer financiamento, nós temos como fazer dívida além das nossas receitas. E aí nos endividamos e trabalhamos só para pagar aquelas dívidas já feitas, normalmente dívidas supérfluas, porque eu estou me referindo a algo sem nenhum planejamento, algo produzido sem nenhuma razão em suas bases, construída de forma irracional e emocional, né? Gasta, e quando vê se torna uma grande prisão. Quando deveríamos utilizar destes caminhos que a sociedade nos proporciona como caminhos básicos para o encontro da nossa verdade, para o encontro da nossa razão de ser. Temos que estudar aquilo que nos traz prazer,
aquilo que nos traz alegria de fazer. Por isso existem tantas e tantas profissões diferentes. E podemos errar na escolha e até apanhar um pouco, descobrindo as nossas vocações. Mas o caminho existe para o encontro desta razão de ser. Idem nos nossos empregos, temos o direito de experimentar situações diferentes, até encontrar aquilo que desperta em nós prazer de produzir. É claro que o excesso dessas experiências pode ser prejudicial. Podemos criar com isso instabilidade, mais dúvidas, não criar raízes, não fortalecer nossas bases, quando só pulamos de galho em galho, experimentamos isso, aquilo outro, e na verdade não desenvolvemos nada de mais sólido, de mais fortificado. É o caminho do meio, é não acomodar, mas também não exceder nas experiências. A loucura da vida moderna pode nos afastar deste tão importante objetivo, deste tão importante motivo que vai de encontro com o nosso espírito. A nossa prioridade não deve só ser ter uma carreira, ter promoções, ganhar dinheiro. Deve ser isso casado com prazer, casado com alegria. Nesse sentido, eu acho muito interessante quando os papais e as mamães já começam a incentivar os seus filhos desde pequenos a olhar para dentro de si, a perceber qual é o seu sonho. Não daquela maneira só infantil, né? Só lúdica, né? O que você quer ser quando crescer? Mas começar a incentivar de verdade a criança a partir desta visão lúdica, desta brincadeira, a perceber de verdade o que o seu ser aponta, o que o seu espírito sinaliza. E também não fazer a criança engolir, né, o que o pai é, o que a mãe é em relação a profissões. Porque isso também é natural, né? As crianças vão enxergando nos seus pais uma referência. Mas pode ser que o seu espírito está direcionando para uma outra direção, para um outro sentido. É isso que a gente precisa perceber nas nossas crianças. É isso que a gente precisa enxergar em nós depois de marmanjo mesmo, depois de adulto. Nosso espírito não para de nos mostrar a nossa verdade. Nosso espírito não para de pulsar aquilo que ele veio fazer aqui, aquilo que ele veio desenvolver aqui. Por mais que no ego, na matéria, na encarnação, nos cegamos, nosso espírito está lá pulsando, está lá de alguma maneira nos avisando e obviamente temos todo um amparo espiritual das entidades de luz que tentam nos ajudar a aproveitarmos o máximo, o melhor possível desta nossa passagem aqui. Iniciei com todo esse discurso e com essa leitura para falar sobre o aniversário do Luz do Bem Instituto, que nasceu com esse objetivo. O Luz do Bem Instituto nasceu meio a uma loucura de trabalho dos seus idealizadores. Estou falando sobre mim, sobre Jorge Bonfim, estou falando sobre o Beto Correia e sobre a Sandra Ramalho. Eu venho de uma formação em administração, atuando em atividades administrativas em uma empresa, idem o Beto Correia, com uma rotina alucinante, com todo o estresse da vida corporativa. De nós, a Sandra Ramalho era a que mais atuava com orientação espiritual através do baralho cigano, ainda assim com toda uma responsabilidade com sua família e também com o expediente todo tomado nesse sentido. Nesta época já tínhamos o terreiro de Umbanda, que já funcionava há 26 anos, eu já contei toda essa história, né? Nessa época era somente um terreiro com suas atividades aos finais de semana, para os passes. Funcionava muito bem, a todo vapor, com muita dedicação e amor. Porém, eu, Beto Correia e Sandra Ramalho, começamos
estudar paralelamente ao terreiro outros temas, com a intenção de nos tornarmos terapeutas holísticos. Essa era a nossa vontade, cada um tinha alguma experiência neste campo paralelo, eu com a numerologia, a Sandra com um reiki, o Beto também com um reiki e com a meditação. Decidimos nos aprofundar, buscar novos conhecimentos. Eu comecei a estudar outras coisas, comecei a estudar reflexologia, massoterapia, florais de Bach, o Beto outras técnicas voltadas às curas com as mãos, a radiestesia. A Sandra foi se aprofundar nas ervas, que era algo que ela já conhecia devido ao seu trabalho com benzimentos, que ela também já fazia. Nós já percebíamos que estar no terreiro praticando a nossa religiosidade nos proporcionava uma alegria tremenda, um prazer tremendo, um encontro tremendo. Agregar tudo isso a outros estudos espiritualistas, holísticos, nos deixava mais felizes ainda. Percebemos que este era o nosso encontro, essa era a nossa razão. O nosso objetivo era nos dedicar integralmente a isso, porque nos elevava a um prazer imenso, nos melhorar e contribuir com outras pessoas também neste encontro interior, nesta melhora. Algumas pessoas do nosso meio de convivência logo começaram a perceber isso em nós e também tinham interesse em fazer alguns estudos, estudar livros, fazer meditação de uma forma livre e começaram a nos instigar a realizar alguns encontros com esses objetivos. Vamos pegar um livro e fazer uma leitura em conjunto? Vamos aos domingos de manhã fazer uma meditação e o Beto nos ensina algumas técnicas básicas para a gente ir fazendo uns exercícios. Vamos fazer uma troca de reiki e com este incentivo de outras pessoas montamos paralelo ao terreiro uma salinha pequenininha, um consultório, e era bem pequenininho mesmo, era uma salinha para consulta, uma cozinha e uma salinha de espera, era tudo bem pequeno. A localização deste espaço não era a mesma do terreiro, era um outro endereço, e neste endereço começamos a praticar cursos livres, holísticos, a realizar os encontros pedidos por estas pessoas. Criamos um grupinho de estudo de meditação, criamos um grupinho de estudos sobre cura espiritual, realizávamos alguns encontros para palestras e rituais holísticos voltados à espiritualidade, voltado à conscientização sobre o padrão interior. Paralelo a isso, o nosso terreiro funcionava da mesma maneira. Essa inauguração do Instituto Luz do Bem aconteceu em agosto de 2008. O Instituto nasceu de um sonho, de um objetivo. Tudo pareceu acontecer tão rápido, mas aconteceu de um desejo grandioso, de um objetivo, de um sonho, de ter aquele espacinho para a gente conseguir compartilhar de tantas coisas maravilhosas que vínhamos vivendo com essas experiências através do estudo, através do conhecimento, através do amadurecimento espiritual. Porém, quando este filho nasceu, percebemos que tínhamos os nossos trabalhos externos paralelos que não poderiam parar, porque precisávamos de dinheiro, a gente precisava continuar mantendo as nossas vidas pessoais. Tínhamos o Instituto agora para também se manter, porque ele não tinha renda para isso, né? Para manter a sua própria estrutura. E tínhamos o terreiro também para manter, o terreiro de Umbanda. Sabe qual é a verdade, meus irmãos amados? O trabalho, ele é maravilhoso. O trabalho nos engrandece quando a gente trabalha de maneira correta. E trabalhamos
trabalhamos muito, fazíamos nossos trabalhos externos durante a manhã, de noite estávamos no Luz do Bem fazendo os nossos atendimentos, fazendo as nossas palestras, cuidando das atividades. Durante a semana e também aos sábados estávamos no terreiro fazendo os nossos trabalhos de Umbanda. Aos domingos de manhã tinha atividade também no Luz do Bem e a nossa vida começou a ser tomada de tal maneira por todas essas atividades, de uma forma prazerosa, porque ter sonho não é o suficiente, né, meus irmãos? Ter sonho é uma parte do todo o processo e precisamos trabalhar pelo nosso sonho, batalhar pelo nosso sonho, ter atitude para conseguir fazer com que ele se concretize. 2 anos depois, isso já era 2010, o Instituto já tinha uma outra realidade. Ele já conseguia se manter melhor, ele já tinha atividades mais organizadas, ele já tinha horários mais organizados, ainda estávamos nos expedientes externos, né, nos nossos trabalhos paralelos, mas conseguíamos nos dedicar para um instituto de uma forma mais organizada, idem ao nosso terreiro, que funcionava da mesma maneira. Nosso terreiro vinha de uma raiz muito tradicional. Nós estamos falando em 2010, de 28 anos de atividade. Uma raiz de muita prática e quase nada de estudo. Muitos de nós começamos na Umbanda desta maneira. Porém, para nós, o estudo já estava inserido na nossa vida de alguma maneira. E as nossas próprias entidades, os nossos próprios mentores espirituais, começaram a nos incentivar também ao estudo umbandista, a nos aproximar de uma nova realidade da Umbanda que até então não tínhamos prestado atenção, não tínhamos percebido que a Umbanda já estava muito rica no estudo através de Rubens Saraceni, que já estava psicografando livros, já estava com turmas de estudos sendo formadas. O que foi muito interessante, meus irmãos, é que começamos a perceber esta linguagem nova dentro do nosso terreiro antes mesmo de despertar para isso. Fomos despertar para este movimento umbandista depois que alguma coisa dentro da nossa casa, dentro do nosso terreiro, começou a ser movimentada nos trabalhos pelas próprias entidades. Como estávamos tão envolvidos no estudo, começamos a estudar a Umbanda também, começamos a nos aprofundar e a nos integrar nesse movimento maravilhoso que a Umbanda estava vivendo, nesse resgate grandioso que hoje se manifesta num novo perfil do umbandista. Começamos a nos integrar nisso tudo, respeitando, obviamente, o tempo da nossa casa para tudo isso, quando de repente o Senhor Sete Porteiras, o Exu, que é à frente da esquerda da nossa casa, pediu para parar todo aquele movimento do terreiro e nos voltarmos somente ao estudo até segunda ordem. E que esses estudos aconteceriam lá no Instituto Luz do Bem, não mais naquele espaço do terreiro aonde era dedicado os trabalhos. Que não haveria mais atendimento ao público até segunda ordem, porque naquele momento nos dedicaríamos a estudar e a compreender melhor a nossa religião. Acontece que o Instituto Luz do Bem era muito pequenininho, o terreiro era grande, comportava muita gente, mas obedecemos, levamos todo o nosso grupo para o Instituto, entregamos o imóvel aonde aconteciam os trabalhos de Umbanda e ficamos ali estudando. O Luz do Bem continuou com as suas atividades holísticas, terapêuticas, com seus encontros para rituais e palestras e estudos,
O Luz do Bem, incrivelmente, abrigou aquele grupo umbandista e até confortavelmente, apesar do seu pouco espaço, aquele Exu, que até hoje nos direciona com muita orientação, revelou este nome, Núcleo Umbandista Chão de Deus. Este seria o nome a partir daquele momento. E revelou ainda que aquele grupo estaria inserido numa ordem e num novo sistema de disciplina, com Ogum à frente de todas as atividades. E assim começaram os estudos do Núcleo Umbandista Chão de Deus, sem nenhuma atividade ao público até então. Eu, Beto Correia, Sandra Ramalho, estávamos surpresos com todo aquele grande movimento que havia acontecido. Não era este o projeto, não era este o intuito. A nossa vontade era que o Instituto continuasse ali, quietinho, pequenininho, como um consultório. Porém, percebemos que foi tudo perfeito, que era algo que não estávamos enxergando, mas que estava preparado mesmo para aquela união acontecer e para o crescimento destas duas vertentes que existiam em nós, que era a holística e que era um umbandista tão forte nas nossas vidas. A nossa religião existia, a nossa religião era e é a Umbanda. Quando levantávamos aquela bandeira espiritualista, holística, não era isenta de religião. Tínhamos uma religião, apesar de estar ali atuando de uma forma terapêutica, isenta de religião, né, ali nas terapias, tínhamos a nossa religião. E o Instituto nasceu para abrigar as duas coisas. Apesar de distintas, ele nasceu para lidar com essas duas vertentes e com as mais diversas situações destas duas vertentes, sem nenhum atrito, sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. Percebemos isso depois. E aqui abrimos um parênteses com isso, meus irmãos. Precisamos perceber nesta nossa empreitada dos sonhos, nessa nossa empreitada dos objetivos, como que estamos conduzindo as nossas coisas, abertos para a orientação que a espiritualidade nos dá. Pode ser que os nossos sonhos estejam tão limitados no ego que não enxergamos, não ouvimos a orientação da espiritualidade que vem para agregar com aquele nosso trabalho, com aquele nosso objetivo, para um crescimento, para o encontro da nossa razão de ser. Podemos nos objetivos até nos perder, mas quando estamos abertos, podem acontecer coisas inusitadas, podem acontecer até coisas que mudem um pouquinho o rumo das coisas, mas para agregar para o nosso conhecimento, para o nosso aprimoramento, para o nosso crescimento, e percebemos isso depois. Nessa ocasião, o nosso grupo era muito menor do que era antigamente, do que era quando tínhamos o terreiro que só praticava Umbanda e não estudava Umbanda. Muitas pessoas não aceitaram essa mudança, a mudança de endereço, a mudança para os estudos, não tinham abertura para uma mudança tão radical e tão grande. Outras ficaram, outras agregaram exatamente naquele momento da mudança, que foi incrível. Algumas pessoas interessadas no estudo nos procuraram e pegaram aquele primeiro grupo de estudo desde o comecinho e foram uns 5 meses, mais ou menos, só estudando. O Instituto com as suas atividades terapêuticas e o Núcleo Umbandista Chão de Deus com os seus estudos. Até que um dia este mesmo Exu nos orientou que era momento de ampliar o espaço físico do Instituto e do Núcleo Umbandista Chão de Deus, pois o retorno às atividades de atendimento ao público estava se aproximando. Nos orientou ainda a procurarmos o proprietário daquele imóvel, porque ampliaríamos com uma sala maior que havia anexa a que o Instituto ocupava. No nosso atendimento aquilo era impossível, porque ali havia moradia, já era uma sala ocupada, pois obedecemos, fomos conversar com o proprietário do imóvel e aquela sala vizinha estava sendo desocupada
exatamente naquela época, o Luz do Bem Instituto aumentou seu espaço, teve condições de receber uma assistência para atendimento, teve condições de receber mais pessoas para os atendimentos do Núcleo Umbandista Chão de Deus e também para as atividades do Luz do Bem Instituto. Muitas pessoas interessadas no ideal de estudo, de prática espiritual com responsabilidade que exercíamos, foram agregadas. Muitas pessoas nos procuraram e fazem até hoje parte dessa estrutura porque se afinizaram com todo esse movimento. Tudo era tão novo para nós, não tínhamos tanta estrutura para divulgações, mas mesmo assim, os trabalhos de atendimento sempre traziam novas pessoas. Era através de um boca a boca, era através da curiosidade de algumas pessoas quando passavam ali nos arredores daquela estrutura física, daquele predinho. Novas ideias foram partindo deste grupo que se encontrou com tanta força e começamos, através destas ideias, através das iniciativas dessas pessoas, a fazer campanhas externas em nome do Núcleo Umbandista Chão de Deus, em nome do Luz do Bem Instituto. Nesse meio tempo, conseguimos aprimorar os nossos estudos. O Fernando Bonfim conseguiu também, neste mesmo espaço, trazer o seu núcleo de Curimba, sua escola de Curimba, que já exercia a atividade no terreiro, este núcleo que chama-se Vozes da Aldeia. Eu, Sandra Ramalho, Beto Correia, não paramos de estudar um instante sequer, mesmo com todas aquelas atividades que vinham tomando cada vez mais o nosso tempo, as nossas vidas, e nós nos abríamos cada vez mais para tudo isso, porque tudo era tão prazeroso, era tão maravilhoso, e é exatamente assim até hoje. Os estudos que produzíamos já estavam melhor ministrados, com tecnologia somada, com material didático. Não paramos, entendemos bem o que o Exu Sete Porteiras nos falou naquele momento, que algum estava na frente, que tínhamos que ter disciplina e organização. E o trabalho é inevitável para a gente conseguir se aprimorar, para a gente conseguir melhorar a estrutura. E em 2013, em agosto deste ano, de 2013, o Instituto fazia 5 anos. E em setembro deste mesmo ano, houve no Núcleo Umbandista Chão de Deus uma campanha para as crianças carentes. Esta campanha foi motivada por um evento dedicado a Cosme Damião, aos Erês e à Mamãe Oxum. E neste dia, as crianças em terra nos revelaram que atingimos mais uma etapa de experiências no Luz do Bem e que estava sendo preparado para nós um novo espaço maior, porque aquele espaço não comportava mais todas as pessoas que estavam frequentando, e de fato esse nosso espaço era uma sobreloja, e tínhamos até medo, porque aquela laje, apesar de o engenheiro nos atestar que comportava todo aquele peso, né, todas aquelas pessoas que circulavam ali, tínhamos uma preocupação em relação a isso, porque era muito movimento. E as crianças nos orientaram que estava sendo providenciado um novo espaço, adequado para toda aquela movimentação. Quem abraçou essa causa da ampliação tinha sido Papai Obaluarê, e que logo logo teríamos notícias. Isso foi em setembro de 2013, e em dezembro de 2013 surgiu esse novo espaço, onde estamos até hoje. Um espaço muito maior, que consegue comportar o fluxo do Instituto e o fluxo do núcleo umbandista de uma maneira bem confortável. Tudo aconteceu de uma maneira rápida e possível,
E este possível foi através de muito trabalho. Mais uma vez, temos que trabalhar nossos objetivos e não ter medo do esforço que se envolve, né? Nós temos que nos esforçar no trabalho, nessas condições que a sociedade nos dá. Tudo isso aconteceu com muito trabalho. Trabalho para conseguir recurso, trabalho para montar tudo, mão de obra que tivemos que colocar a mão na massa para tudo acontecer. E já no início de 2014, tínhamos um novo endereço, um espaço muito maior. E não sabíamos o que nos esperava dali para frente, mas encaramos. E até hoje estamos aqui, crescendo e crescendo. Logo neste primeiro ano de endereço novo, que é na rua Estado de Pernambuco, número 70, em agosto de 2014, surgiu a luz, tivemos um contato com a Rádio Toques de Aruanda, com a Alain, com a Vânia, e então surgiu o programa Mensageiros da Luz, que teve sua estreia no dia 5 de agosto de 2014. No dia 5, que está aí bem pertinho, o programa Mensageiros da Luz comemora o seu primeiro ano. Neste ano, então, temos duas comemorações. O aniversário do Luz do Bem Instituto e o aniversário do programa Mensageiros da Luz. E como este mês envolve tantas e tantas coisas maravilhosas, tantas comemorações para nós, queremos abrir o mês com comemoração. Queremos abrir o mês com a possibilidade de presentear os nossos irmãos ouvintes. Estamos lançando no programa de hoje um concurso que levará os depoimentos que serão recebidos ao ar na segunda quinzena de agosto. O prêmio para este primeiro concurso, neste mês, é um livro, A Umbanda e o Umbandista, de Alexandre Comino, próprio Alexandre Comino, que nos presenteou com este exemplar autografado por ele. Quem participar do concurso lançado hoje participará de um sorteio que acontecerá no programa do dia 17 de agosto. Quer participar, meu irmão? Quer ganhar um livro, A Umbanda e Umbandista, autografado pelo Alexandre Comino? Basta nos enviar um e-mail ou um inbox com o seu depoimento. O depoimento deve ter o seguinte título: A Umbanda me transformou. Antes eu era o que você era, meu irmão. Através da Umbanda, o meu interior foi transformado. Através da Umbanda, o Luz do Bem Instituto nasceu. Fomos incentivados ao conhecimento. Através da Umbanda, eu tive a oportunidade de compartilhar com todos vocês desta história, essa história de sonho, de objetivo, de trabalho e de amparo. Amparo que a nossa religião nos deu, né? Deu a mim, deu ao Beto, deu a Sandra, de continuar a história umbandista que a nossa família carregava através da minha mãe, que iniciou toda essa história, né? A Antônia Sintz, e nascer para uma nova história através do Luz do Bem Instituto. Queremos incentivar também, através desse concurso, a reflexão de uma forma racional. A Umbanda mexeu aí no seu interior em alguma coisa. A Umbanda mudou a tua vida em algum sentido. A Umbanda mexeu com a sua maneira de olhar para a vida ou com o seu comportamento. A Umbanda mudou, está mudando alguma coisa na sua vida porque você se abriu para a Umbanda de verdade. Você conhece cada vez mais os valores umbandistas de verdade. Meu irmão, concurso A Umbanda me transformou. Antes eu era o quê? Mande seu depoimento, nosso e-mail instituto@luzdobem.com.br. O nosso Facebook
Instituto Luz do Bem. É só mandar um inbox. Em poucas palavras, né? Você faz um relato no que a Umbanda te transformou com este título. A Umbanda me transformou. Antes eu era. Caminha para nós. Estará concorrendo ao livro A Umbanda e o Umbandista, de Alexandre Comino, Editora Madras, autografado. Irmão Alexandre, eu quero te agradecer muito por esse presente, pela sua participação no nosso programa, pelo apoio de sempre. Você é uma pessoa iluminada, um irmão iluminado, generoso. Eu quero aproveitar e chamar a atenção dos irmãos ao evento 6º Festival de Curimba, que acontecerá no dia 20 de setembro. A organização é através do Aldeia de Caboclos. Pai Engels, estive com ele há pouco tempo, um trabalhador e incentivador através deste lado cultural que a nossa religião tem, que até então era restrito às nossas casas e hoje é apresentado num evento como este a milhares de pessoas. Um evento como esse reúne umbandistas e irmãos de outras vertentes com o mesmo objetivo de engrandecer a nossa religião, de engrandecer a nossa maneira de exercer a religiosidade, a espiritualidade, de mostrar isso de uma forma bela, de uma forma responsável, de mostrar que podemos sair das nossas casas, dos nossos templos, podemos conviver e unir forças com outros irmãos e assim podemos cada vez mais dar força à nossa religião, quebrar esse preconceito. Podemos sim tocar nossos tambores em outros lugares, fazer uma procissão para louvar os nossos orixás sem medo. Um evento como esse inibe a intolerância, inibe os tantos ataques que a nossa religião recebe gratuitamente. Quero parabenizar demais a Aldeia de Caboclos, o Pai Engels de Xangô, por essa iniciativa que já vem se repetindo há alguns anos, de forma crescente, um sucesso, e queremos contribuir, queremos participar sim. Estaremos lá prestigiando esse trabalho e incentivamos os irmãos umbandistas a participar. Participe desse evento, já tem data agendada, dia 20/9, 6º Festival de Curimba, um grito de liberdade. Meus irmãos, às vezes pode nascer uma tristezinha dentro do seu peito, uma insatisfação pela maneira que a sua vida vem sendo conduzida, pela rotina que te limitou, que te engessou. Logo no início desse programa, foi feita a leitura que dizia para a gente dar muito valor à alegria, mas também dar valor à tristeza. Porque a tristeza pode nos sinalizar algo que deve ser movimentado, algo que deve ser mudado, algo que deve ser melhorado. Temos a opção de nos manter na lamentação e de nos limitar à tristeza e viver uma vida triste. Mas também temos essa alternativa que é a melhor, que é perceber que essa tristezinha está mostrando que podemos melhorar alguma coisa na nossa vida para a nossa alegria, para o encontro da nossa razão de ser, para aproveitarmos melhor dessa nossa encarnação. Eu termino o tema do programa de hoje com mais uma mensagem de Ubiratã Rosa, que diz o seguinte: seja alegre e otimista, e todos enxergarão você. Procure perceber como as pessoas passam por você sem enxergá-lo. Nos dias em que você cruza com elas, de semblante carregado por preocupações e amarguras. É como se você não existisse. Verdadeiramente,
existimos quando os outros nos percebem e trocam conosco vibrações de calor, energia, força mental e sentimental. Essa energia emana do sorriso, da cordialidade, da harmonia espiritual. E esta harmonia só é possível na ausência das aflições que pesam na alma e assombram o espírito, isolando-o dos outros. Esse programa falou sobre o aniversário do Luz do Bem Instituto, sobre o aniversário do Mensageiros da Luz, com uma vontade de transmitir uma mensagem de otimismo, uma mensagem que é possível conquistarmos os nossos objetivos, os nossos sonhos, que é possível atingirmos a nossa razão de ser. Mas para isso é necessário, primeiramente, refletir. Qual é o nosso objetivo? Qual é a nossa razão de ser? Sair daquela engrenagem que a sociedade possivelmente tenha nos colocado, ou melhor, que nos colocamos para responder às necessidades da vida moderna. Isso é uma questão de sobrevivência mesmo. Mas isso não nos inibe. Mas isso não nos impossibilita do encontro com o nosso interior. A Umbanda, sim, é um caminho, é um grandioso caminho para essa descoberta interior. Ela nos dá tudo o que precisamos. Primeiramente, temos que nos enxergar como umbandistas, compreender este universo, essa visão umbandista, essa forma de olhar a vida como um umbandista. Por isso, como comemoração, estamos lançando o concurso. A Umbanda me transformou. Antes eu era. Mande o seu relato com este título, descrevendo no que a Umbanda te transformou, ou no que a Umbanda está te transformando, e concorra a um livro A Umbanda e o Umbandista, autografado por Alexandre Comino. Meus irmãos, que alegria tremenda estar mais uma vez com vocês. É de verdade uma alegria tremenda iniciar mais uma semana, olhar nessa segunda-feira adiante. Eu tenho mais uma semana, dia por dia, minuto por minuto desses dias, para aproveitar muito, para fazer novas coisas, para produzir novas coisas, para render em muitos aspectos. Não vamos perder tempo só se lamentando. Somos responsáveis por essa encarnação. Meu irmão umbandista, se conscientize disso. Você é responsável por sua encarnação, eu sou pela minha. Estamos juntos para, cada um exercendo a sua parte e unindo forças também, fazer grandes transformações. Eu quero voltar melhor do que eu cheguei aqui. A Umbanda me ajuda muito nisso. A Umbanda me dá estrutura. A Umbanda é vida. E ela me dá vida a cada dia. E eu desejo a você, meu irmão, uma semana cheia de luzes umbandistas, cheia da luz divina que reflete seus esplendores sobre nós. Uma excelente semana. Este é o programa Mensageiros da Luz. Gratidão pela sua audiência. Até o nosso próximo encontro. Próximo encontro. Próximo encontro. Próximo encontro. Próximo encontro. Próximo encontro.